Oi gente, tudo bom? Eu sou a Fabrícia, sou pediatra e mãe da Sofia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma das queixas mais frequentes que eu recebo no consultório, que é: meu filho não come nada. Essa queixa corresponde a mais de 50% das consultas das crianças. Mas vocês vão ver que quando esse é o assunto, a criança é o menor dos problemas. Então, se você não está preparada para ouvir umas verdades, é melhor parar o vídeo por aqui mesmo. Mesmo com essa queixa, dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 60% das crianças menores de 2 anos já comem bolachas ou bolos e mais de 30% dessas crianças já ingerem refrigerante ou sucos artificiais. Se você está no grupo dos pais preocupado, achando que seu filho não come nada, primeiro vamos analisar o crescimento dele. Ele está crescendo adequadamente? O pediatra fala que ele está ganhando peso. Quando a gente coloca o peso e a altura na curva de crescimento, ele está adequado para a idade? Se seu filho está crescendo e ganhando peso, isso significa que ele está comendo sim. Então, a gente tem que se perguntar: será que ele realmente não come nada? Ou ele não come a quantidade que você considera que seria adequada? Porque se ele está crescendo, isso significa que ele está comendo a quantidade ideal para ele. Até porque ele não está fazendo fotossíntese. Geralmente, essa queixa surge por volta dos 2, 3 anos de idade. Quando os pais começam a falar assim: o meu filho comia de tudo e agora ele parou de comer, não come mais nada. Primeiro, essa é a idade da criança que a velocidade de crescimento diminui bastante. Então, até os 2 anos, as crianças crescem numa velocidade de crescimento muito grande, o que gera um gasto de energia grande e demanda a reposição dessa energia através da comida. Como a partir dos 2 anos essa velocidade diminui, então a necessidade de ingesta energética é menor. Além disso, nessa idade, as crianças começam a ficar mais seletivas e já a demonstrar a preferência por alguns alimentos, e algumas delas podem apresentar o que a gente chama de neofobia, que é o medo do novo. E é aí que os cuidadores dessa criança podem começar a errar. E aí vocês começam a achar que essa criança não comeu nada, ou então comeu muito pouquinho, e para ela não morrer de fome, acabam oferecendo bolacha, pão, bolo para substituir essa comida. E obviamente que o paladar dessa criança vai se acostumar com esses doces e a criança vai preferir essas besteiras no lugar da comida. E ela também vai aprender que se ela não comer a comida saudável, vocês vão acabar dando as besteiras no lugar. O que eu sempre falo é que nenhuma criança morre de fome tendo comida à frente. Então, vamos supor que ela realmente não comeu nada na hora do almoço. Provavelmente porque ela não estava com fome. Ela não vai morrer de fome por causa disso. Até porque daqui 1 ou 2 horas ela vai sentir fome e vai comer aquilo que estiver disponível. Então, aí que entra o X da questão. Quais alimentos estão disponíveis para essa criança comer quando ela sentir fome? Você disponibiliza industrializados, bolachas, pães, ou você disponibiliza frutas, alguns legumes fáceis de comer? Por isso que eu sempre falo e friso o quanto é importante a gente aprender a respeitar a saciedade da criança. E no caso daquelas crianças que comiam de tudo até certa idade e de repente começam a selecionar os alimentos, as crianças não precisam comer todas as frutas, todos os legumes. Elas têm direito a selecionar algumas coisas e a ter preferência por alguns alimentos. Outra coisa que eu sempre pergunto para os pais quando eles me trazem essa queixa de que a criança não come legumes, verdura e nem frutas: mas vocês comem essas coisas? Porque não adianta nada você querer que a criança coma uma salada enquanto você está comendo um pedaço de pizza. Como eu sempre digo, os pais e os adultos que mais convivem com a criança tem que servir de exemplo para ela. Não adianta você cobrar uma coisa que você mesmo não faz. Além disso, as crianças são muito curiosas e tendem a imitar o comportamento dos adultos. E aí, além da importância daquilo que você come, também é importante o jeito que você fala dos alimentos. Aqui em casa, por exemplo, o Ricardo odeia mandioquinha. Então ele sempre fala: ai, credo, mandioquinha. E desde a gravidez eu falo que é para ele parar de falar desse jeito, para a Sofia não associar essa repulsa ao alimento sem nem mesmo ter provado. Outra pergunta: você conhece as frutas, os legumes e as verduras? Porque eu conheço muito adulto que não sabe nem reconhecer o que é um pepino, ou então nem diferenciar o que é uma alface de uma selga. Mais uma pergunta: você tem o hábito de cozinhar? Porque na correria do dia a dia,
Eu sei que é muito mais fácil a gente pegar uma comida pronta, ou pedir uma comida, ou dar um industrializado, do que ficar cozinhando, descascando cada alimento. Só que além de mais barato, obviamente, os alimentos preparados em casa são muito mais saudáveis. Por exemplo, na internet existem milhares de receitas de pães, bolos, bolachas preparados de uma forma saudável. Por exemplo, com mel, aveia e banana. E nessa hora entra também a criatividade de vocês para montar o prato e o cardápio do dia. Vocês podem e devem variar o modo de preparo dos alimentos. A cenoura, por exemplo, existem várias formas de você prepará-la. Cozida, em soufflé, no bolo, no omelete. E você pode variar tanto na textura dos alimentos quanto na temperatura. Eu sempre falo daqueles pratos super bonitinhos montados em formato de bichinhos ou de paisagem que chamam super a atenção da criança. Algumas coisas são importantes nesse momento da alimentação da criança. Evite distrações como tablets, TV, a galinha azul e até o aviãozinho, porque tudo isso vai fazer com que a criança tenha uma relação ruim com a comida. Nesse momento da refeição, adquira uma posição neutra. Não brigue nem se estresse com a criança, mas ao mesmo tempo não precisa ficar fazendo palhaçadas. Não chantageie a criança e nem ofereça doces ou brinquedos como recompensa. Se a criança não quiser mais comer, ela pode parar, ir brincar um pouquinho e de repente, se ela sentir fome, voltar para comer. Você não precisa ficar seguindo a criança pela casa com um prato de comida. Uma vez que a gente está tentando respeitar a saciedade da criança, obviamente, a gente não precisa obrigar ela a comer tudo. Mais importante do que a quantidade de comida é a qualidade dessa comida. A nossa função como pais é preparar e oferecer essa comida, e não determinar o tamanho da fome da criança. Então a gente vai decidir onde, quando e o que comer, mas é a criança que vai definir o quanto ela quer comer. O período mais importante é desde a introdução alimentar até os 2 anos. Que é o período que a gente está criando esses hábitos saudáveis e treinando o paladar dessa criança. E é a fase ideal para apresentar para essa criança todos os legumes, verduras e frutas. E não depois dos 2 anos, quando a criança pode apresentar aquela neofobia, que é o medo de conhecer o novo. E aí ela não vai querer experimentar nenhuma novidade. É por isso que eu falo que na introdução alimentar é importante a mudança de hábito de toda a família. E no caso da mãe, ainda de preferência, essa mudança de hábito ocorra desde a gestação, já que outro fator importante para essa criança que não come direito é se sentar à mesa e comer junto com toda a família. A gente tem que perder esse hábito de achar que criança saudável é aquela criança gordinha. Geralmente, aquela criança que dá a impressão de ser magrinha, ela está num peso adequado. No Brasil, 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos já tem um diagnóstico de sobrepeso. A maioria dessas crianças cujos pais chegam no consultório falando que elas não comem nada, não tem nenhuma doença, não tem baixo peso e não precisa de nenhuma vitamina para suplementar e muito menos para abrir o apetite. Então, tomem cuidado com aquelas prescrições da vizinha ou até do balconista da farmácia de alguma vitamina para a criança comer mais. Vitamina se compra na feira. Outra estratégia legal para aquela criança que não gosta de comer muito legumes e frutas é envolver essa criança no preparo da comida, desde a compra lá na feira ou no supermercado, ajudando a escolher os alimentos que ela quer comer, e até mesmo dentro da cozinha, ajudando realmente a preparar aquele alimento. Obviamente tomando todas as precauções com facas e o fogo. Mas com certeza, quando forem para a mesa, ela vai ter aquele gostinho de falar: vamos comer a salada que eu ajudei a preparar. Deixem também a criança se sujar com a comida. Às vezes, tudo que ela está precisando é comer sozinha a comida e não quer mais que você fique oferecendo. E com isso vai gerar alguma sujeira. Deixa que a etiqueta, ela aprende lá mais para frente. Agora, se seu filho realmente é daqueles que não comem nada, como eu já vi criança que só come nuggets ou só come batata frita, entenda que levou um tempo, às vezes até vários meses ou anos, para ele chegar nesse estado crítico. Então não vai ser da noite para o dia que ele vai voltar a comer a comida de verdade, mas isso depende muito mais da sua força de vontade do que da dele. Também é super comum aquela criança que está doentinha e perde o apetite, e aí o que os pais oferecem para essa criança? Miojo ou até aquele lanchinho do palhaço, quando é o momento que a criança mais precisa daquela comida nutritiva. Já ouvi muito pai na consulta falando assim: viu, filho, a doutora tá falando que não pode comer tal coisa. Quando na verdade a frase deveria ser: viu, pai, viu, mãe, ele não pode comer tal coisa. Tomem cuidado
com a publicidade dos alimentos e as propagandas enganosas. E também com aquelas embalagens mega coloridas que chamam super a atenção das crianças. A escola também exerce uma forte influência na alimentação da criança, seja pelo que ela oferece como comida ou que vende na cantina, e até aquilo que elas incentivam os pais a mandarem de lanche. Porque, por incrível que pareça, já vi família que fazia uma alimentação super certinha e aí recebeu um comunicado da escola pedindo para que eles mandassem suco de caixinha ou então bolacha, porque era isso que todos os outros pais mandavam e o filho deles estava ficando com vontade e querendo comer a comida do colega. Lembre que seu filho está crescendo e você pode e deve incluí-lo nas escolhas da casa. E também conversar e explicar o porquê das coisas. Eu já tive paciente que parou de comer doce e falou para a mãe que não queria mais, porque eu tinha explicado que aquilo não era saudável e que dava cárie. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe essas informações com outras mães, outros pais que também precisam, que também têm um filho que não come direito. Me sigam nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!